Olá, pessoal. Meu nome é Duília e vamos lá para mais uma questão da Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas. Essa é mais uma questão da prova de 2021 e essa é a segunda fase, a prova experimental, tá? Então, vai ser uma questão experimental, o nível C, para alunos da terceira e quarta série do ensino médio e técnico. Bom, o tema dessa questão experimental é o efeito termiônico, tá? Vamos lá conhecer o efeito termiônico. Bom, a prova inicia com ele falando sobre o efeito termiônico. O efeito termiônico pode ser descrito como a emissão de elétrons proveniente de uma determinada superfície metálica aquecida a temperaturas elevadas. Elevadas do tipo quanto? Elevadas da ordem de 2000 Kelvin a 3000 Kelvin, tá? No interior de uma câmara de vácuo cilíndrica com paredes metálicas. Posteriormente, ele vai trazer uma figura que melhor exemplifica isso para a gente. Em 1880, Thomas Edison observou o fenômeno quando tentava desvendar o motivo da ruptura de filamentos da lâmpada incandescente. O efeito também foi investigado por Owen W. Richardson, que em 1928 recebeu o Prêmio Nobel de Física por suas descobertas na área, para vocês verem o tamanho da importância do efeito termiônico. O efeito termiônico foi central para o desenvolvimento da eletrônica, contribuindo para a criação de válvulas e, posteriormente, de diodos e transistores. Beleza, então já vimos aqui como ele ocorre, quem investigou esse efeito. Encontramos também até que Owen recebeu o Prêmio Nobel de Física por suas descobertas. E também encontramos que ele é super importante para o desenvolvimento da eletrônica atual. Então, vamos lá. Bom, esse aqui é o procedimento experimental e ele diz, essa aqui é a figurinha, tá, de como seria o procedimento experimental, e ele fala aqui, uma corrente elétrica é aplicada a um filamento de tungstênio aquecido entre 600 Kelvin e 3000 Kelvin, no interior de uma câmara de vácuo cilíndrica. Então, esse aqui é o filamento de tungstênio, tá? Esse cilindro no interior aqui, que é ligado a uma bateria. Por quê? Porque através dele é aplicada uma corrente elétrica. Bom, e aqui no exterior nós temos uma câmara cilíndrica. Aqui dentro dessa câmara cilíndrica é vácuo, tá, pessoal? Bom, continuando. O efeito termiônico acarretará a soltura dos elétrons provenientes do filamento em função da temperatura. Então, eu aqueço o filamento de tungstênio, posteriormente, elétrons vão ser soltos, para usar o termo que ele mencionou, vão ser soltos desse filamento para a câmara cilíndrica. Entre o filamento e a superfície interna da câmara cilíndrica é induzida uma diferença de potencial, de tal forma que a superfície interna do cilindro é positiva. Então, o que é positivo? A superfície externa do cilindro, esse cilindro aqui de fora, tá? Ele traz uma nota. Note, existem duas correntes elétricas no experimento. A corrente no filamento, exibida na figura. Então, existe essa corrente aqui que eu falei anteriormente, que é dada aqui nesse cilindro, nesse filamento, que também é um cilindro, nesse filamento de tungstênio, tá? Existe uma corrente aqui, que é responsável por aquecer o filamento, tá? Essa corrente ela vai aquecer o meu filamento.
e a corrente entre o filamento e o cilindro, que não é exibida aqui nessa figura, que surge quando aplicamos uma diferença de potencial justamente em função dos elétrons emitidos pelo efeito termiônico. Então, eu vou aplicar uma diferença de potencial entre o meu filamento de tungstênio e a minha câmara de vácuo externa, tá? Daí é que surge o efeito termiônico. Beleza, entendido até agora? Vamos prosseguir. Bom, aqui ele já traz uma questão. Primeira questão, a corrente elétrica, ao atravessar o condutor, aquece o material. Qual seria o nome desse efeito? Lembre-se que esse é o primeira corrente que nós temos, que é aplicada apenas ao filamento de tungstênio. Como é o nome do efeito que faz esse material aquecer? Pessoal, o nome do efeito é efeito Joule, tá? Efeito térmico ou efeito Joule. E aqui eu trouxe uma parte do livro que fala: quando a corrente elétrica atravessa um condutor, ocorre a transformação de energia elétrica em energia térmica, devido a colisões dos elétrons livres com os átomos do condutor. Esse fenômeno é denominado efeito térmico ou efeito Joule. Em virtude das colisões, os átomos do condutor passam a vibrar mais intensamente e, em consequência, ocorre a elevação da temperatura do condutor. Pessoal, esse efeito é super importante no nosso dia a dia e a partir dele é que a gente consegue diversos equipamentos tecnológicos atuais, como é, por exemplo, o nosso chuveiro elétrico, que ele funciona à base do efeito Joule. Porque o que acontece? Aqui passa água e aqui temos esse material aqui que é condutor, por ele passa uma corrente elétrica e essa corrente elétrica ele aquece esse material e ao entrar em contato com a água, esse material aquece a água. Então, esse é um efeito super importante e utilizado em diversos equipamentos, como é o caso também do ferro de passar roupas, da chapinha, da torradeira, da grill sanduicheira. Então, tem vários equipamentos que funcionam a partir do efeito Joule, tá bom? Entendido isso e respondida a primeira questão, vamos para a próxima questão. Bom, aqui seguindo na nossa prova, ele fala: na medida em que aumentamos a temperatura do filamento, é possível identificar variação na sua resistividade em função do reordenamento interno da estrutura do tungstênio. Quanto maior a temperatura, mais resistivo se torna o filamento. Então, ele explicou aqui, né, que por conta da temperatura, mais resistivo é o filamento, ou seja, maior a resistência do nosso material a ceder elétrons. Bom, a segunda questão ele pergunta: a temperatura do filamento é uma função da resistividade do filamento. Variando a corrente, variamos sua resistividade e, consequentemente, a temperatura do filamento se altera. Abaixo está o gráfico com a relação entre as altas temperaturas e a resistência. Pronto, então aqui nós temos o gráfico. No eixo vertical nós temos a temperatura e no horizontal nós temos a resistência do nosso filamento de tungstênio, tá? Aqui nós temos alguns pontos, esses pontos em azul, que são pontos experimentais que nos mostram o quê? Qual a resistência em função da temperatura, tá bom? Então, pessoal, vamos lá ver o que essa segunda questão quer que a gente faça. A questão fala: considerando a figura acima, trace no gráfico reproduzido no caderno de resoluções a reta média. Preste atenção nisso aqui,
que ele está falando da reta média. Ou seja, a reta que melhor se ajusta a todos os pontos. Todos os pontos. Então, eu trouxe uma ilustração aqui de como não fazer. Como é que a gente não vai fazer? A gente não vai ligar ponto a ponto. Até porque perceba que isso não gera uma reta. O que a gente quer fazer? Uma reta que melhor se ajusta a todos os pontos. Então, vamos lá. A gente vai pegar com nossa reguinha, tá? E fazer e experimentar qual é a posição que vai passar por perto ou por cima, se for o caso, da maior quantidade de pontos. Veja que não há necessidade de passar por cima de todos os pontos. Podemos fazer uma média, como aqui essa régua está traçada, por cima de todos os pontos que foram observados. Vamos lá ver, então, como ficaria essa reta. Então, tirei aqui aquela ligação entre todos os pontos e vamos lá traçar agora com a régua bem ajustada a todos os pontos, vamos traçar a nossa reta. Bom, traçando aqui a nossa reta, a gente pode observar que essa reta passa assim por cima de alguns pontos e ela fica o mais próximo possível de todos os pontos, tá? É exatamente isso que a gente fala quando estamos tratando de uma reta média. A reta que melhor se ajusta a todos os pontos, certo? Então, vamos lá. Já traçamos a reta, então terminamos a segunda questão. A terceira questão, ela diz: tendo a reta média, encontre a função da temperatura, logo T igual a um F de R, que é igual a 1AR mais B. E ele dá uma dica aqui, ó. A é a taxa de variação da temperatura em relação à resistência. Então, eu trouxe aqui novamente o gráfico, tá? E aqui, o que ele quer que a gente faça? Encontre T em função de R. Encontre como a temperatura varia em função da resistência. Nós, novamente, não vamos pegar pontos experimentais. Nós vamos pegar a nossa reta e, a partir da nossa reta, nós vamos calcular esses dois fatores. Quais fatores? O A e o B, tá? Porque aqui a gente tem o T, que é a temperatura, e o nosso R, que é a resistência. Então, vamos lá. Como eu faço para calcular A? A pode ser calculado a partir dessa seguinte expressão. Observe que aqui nós temos y2 e x2, ou seja, eles têm que ser pertencentes ao mesmo ponto da nossa reta. Como assim, professora? Assim. Aqui, por exemplo, eu peguei o ponto y2 igual a 3.000, peguei pontos aleatórios. O que eu achei mais fácil? Eu achei mais fácil pegar esse ponto aqui em 3.000. Por quê? Porque aqui eu sei que esse ponto de temperatura em 3.000, eu sei que ele corresponde quase exatamente a 16, tá? Então, peguei aqui o meu y2 é 3.000 e o meu x2 é 16. Igualmente, peguei um outro valor para y1, escolhi aqui esse ponto 2.000. Então, o ponto 2.000 no eixo y, ele corresponde a qual valor no eixo x? Meu 2.000 em y corresponde a 10 em x. Então, eu faço 3.000 menos 2.000 dividido por 16 menos 10, certo? Até aí, tranquilo, beleza. Agora, para encontrar esse A, é só resolver essa continha. Então, fica 1.000 dividido por 6, que é aproximadamente 167. 167 o quê? Kelvin por ohm, tá?
que é a nossa unidade de temperatura por resistência, ok? Com isso, eu já encontro A. Vamos lá encontrar agora B. Eu tenho aqui novamente o meu gráfico e tenho essa equação aqui, que é exatamente essa equação que está aqui. Então, aqui eu já tenho o T, aqui eu já tenho A, e aqui eu já tenho R. O que eu vou querer encontrar, então? Nosso B. Então, eu pego um ponto da nossa reta, aqui no caso eu escolhi 2.000, pego 2.000, então vai ser igual a A, que a gente descobriu anteriormente, que é aproximadamente 167, vezes quanto? Quanto é a resistência quando a temperatura é 2.000? Minha resistência quando a temperatura é 2.000 é igual a 10. Então, eu coloco aqui. 2.000 igual a 167 vezes 10, mais B. Certo? Então, eu faço 167 vezes 10, dá 1.670. Como está aqui desse lado somando, eu passo para o outro lado subtraindo, e eu vou ter que B é igual a 2.000 menos 1.670. Então, meu B vai ser 330 Kelvin, tá, pessoal? Então, eu vou encontrar, então, que T vai ser igual meu A é 167 vezes R mais B. O meu B é 330, tá? Então, dessa forma, nós resolvemos e encontramos A e B dessa função, tá bom? Bom, aqui nós já temos uma próxima questão que fala: uma vez que o filamento chega a altas temperaturas, inicia-se a emissão de elétrons. O filamento adquire carga positiva e só então o ligamos a DDP na superfície da câmara de vácuo para atrair os elétrons. Lembre-se, elétrons em movimento são uma corrente elétrica. Por que ele fala lembre-se aqui? Porque agora sim nós ligamos a segunda corrente. Nós tínhamos uma corrente induzida ligada a uma bateria que era no próprio filamento de tungstênio. Agora nós teremos a segunda corrente elétrica, que vai ser do filamento de tungstênio até a superfície cilíndrica do exterior, tá bom? Bom, a quarta questão fala: considere a figura 2 reproduzida na página 4 do caderno de resoluções. Desenhe as linhas de campo elétrico do filamento na superfície do cilindro, indicando tanto o seu sentido quanto as polaridades do fio e da superfície da câmara de vácuo. Dica, ele ainda dá uma dica. A corrente entre o filamento e o cilindro vai surgir essas linhas de campo. Tá. Então, qual foi a dica? Ele disse aqui que a corrente entre o filamento e o cilindro é o que vai surgir essas linhas de campo. Então, a gente já sabe que as linhas de campo, elas vão ter direção entre o filamento de tungstênio e o nosso cilindro, tá bom? Ele pede também para indicar o sentido e a polaridade do fio e da superfície da câmara de vácuo. Bom, aqui nós temos o surgimento dessas cargas eletrônicas. Essas cargas são cargas negativas, carregadas negativamente, que estão na superfície do fio de tungstênio, tá? Estão na superfície por quê? Porque esse material aqui é um material condutor. Logo, a carga elétrica ela está distribuída uniformemente pela superfície desse filamento, tá bom, pessoal? Então, essa carga
ela, ao ser ligada a uma DDP, ela vai sair do nosso filamento de tungstênio e vai para a superfície do nosso cilindro, tá bom? Então, vai ser esse o movimento das minhas cargas. Eles vão sair do filamento de tungstênio e vão para a superfície cilíndrica da nossa câmara de vácuo, ok? Então, vamos lá voltar e lembrar como são essas linhas de campo para cargas pontuais. Bom, aqui eu tenho uma carga pontual positiva e uma carga pontual negativa. Lembrando que as linhas de campo para uma carga pontual negativa, elas são sempre no sentido da minha carga, na direção e no sentido da minha carga. Ao contrário do campo para uma carga positiva. Para uma carga positiva, as linhas serão na mesma direção, mas em sentido contrário ao da carga elétrica, ok? Então, dessa forma, relembrando esse conceito, a gente vai poder voltar para o nosso caso do filamento de tungstênio e do nosso cilindro. Então, voltando aqui, nós já sabemos que a carga elétrica ela vai sair do filamento de tungstênio e irá para a superfície do nosso cilindro. Logo, o meu cilindro ele será positivo, né, pessoal? Por quê? Porque cargas elétricas negativas são atraídas por cargas elétricas positivas. Logo, como eu estou atraindo essas cargas elétricas negativas, o meu cilindro precisa necessariamente ter uma carga positiva. Então, aqui eu tenho cargas positivas e na superfície do meu filamento de tungstênio eu tenho cargas negativas. Logo, o meu campo elétrico ele está na direção saindo do nosso cilindro e indo em direção ao centro, ao filamento de tungstênio. Entendido? Espero que sim. Vamos então para a próxima questão. Então, vamos lá para a quinta questão. A quinta questão diz o seguinte: variando a diferença de potencial entre o filamento e a superfície interna do cilindro, a corrente presente entre o filamento e a superfície do cilindro varia conforme o seguinte gráfico. Esse é o gráfico, tá? Aqui nós temos pontos experimentais do que? Da variação da corrente em função da DDP. No eixo Y, nós temos a corrente entre o filamento e o cilindro. E aqui no eixo X, nós temos a DDP entre o filamento e o cilindro, ou seja, a diferença de potencial entre o filamento e o cilindro. Ele pergunta: perceba que há uma DDP mínima para que haja corrente elétrica entre o filamento e o cilindro. Por que isso acontece? E ainda, o que acontece em volta do filamento quando a DDP é inferior a esse mínimo? Ele dá até uma dica aqui, ó. Pense nos elétrons. Então, vamos pensar aqui juntos no que acontece com esses elétrons. Ele está falando dessa área aqui que eu marquei em vermelho. Não há corrente elétrica entre o filamento e a casca cilíndrica. Por quê? Mesmo havendo uma DDP. O que acontece é que tem um termo que a gente chama de função trabalho, que fala sobre a energia necessária para desprender os elétrons do filamento e levar até o nosso cilindro condutor. Lá na questão de efeito fotoelétrico, que foi feito pela professora Lorena, ela explica também melhor isso. Então, o que acontece aqui nesse meio termo? Eu não tenho energia necessária para desprender os meus elétrons, logo, os meus elétrons eles estão presos no filamento de tungstênio, que é exatamente o que pergunta aqui, o que acontece em volta do filamento quando a DDP é inferior a esse mínimo. Quando a DDP é inferior a esse mínimo, eu tenho elétrons
presos no filamento de tungstênio. Elétrons que não têm energia suficiente para sair do filamento e ir até a minha casca cilíndrica, tá bom? Então, esses elétrons estão presos lá. Quando eu vou aumentando essa diferença de potencial, eu vou começando a ter corrente elétrica, ou seja, quanto maior a diferença de potencial, mais elétrons eu vou ter saindo do meu filamento de tungstênio até a minha casca esférica, que é exatamente essa área aqui, ó. Quanto maior a diferença de potencial, maior a corrente. Aqui na letra B, ele pergunta: depois de 30 volts de DDP, a corrente não cresce como antes. Por que isso acontece? Bom, ele está falando aqui, ó, depois da DDP igual a 30, que é a partir daqui até 60 ou até mais, a corrente não cresce como estava crescendo anteriormente. Essa área em verde, tá bom, pessoal? Então, o que acontece? Aqui, todos os elétrons, ou a grande parte dos elétrons que estão no meu filamento, já estão indo para minha casca cilíndrica. Ou seja, nós temos um ponto onde todos os elétrons são encaminhados do meu filamento para a minha casca cilíndrica. Logo, a gente não tem como aumentar a quantidade de corrente, a quantidade de elétrons que estão saindo do meu filamento e indo para a minha casca. Deu para entender? Eu consigo aumentar a DDP e aumentar a corrente até certo momento. Qual é esse determinado momento? O momento em que todos os meus elétrons, ou a grande maioria dos meus elétrons, já está saindo do meu filamento e indo para o meu cilindro, tá bom, pessoal? A isso nós damos o nome de corrente de saturação, que é exatamente a corrente onde, a partir dessa determinada diferença de potencial, eu não consigo elevar o valor da minha corrente. Por quê? Porque a gente chama que ela saturou. Ela já está no seu nível máximo. Todos os elétrons que estão no meu filamento, eles já estão indo para a minha casca cilíndrica, ok? Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouco dessa nossa questão. Essa prova experimental do efeito termiônico ela é um pouquinho mais complexa, mas eu espero ter ajudado vocês. Até uma próxima questão.